Olá, pessoal. Resolvi fazer uma aulinha rápida aqui sobre 10 assuntos nunca abordados sobre Tesouro Direto. É uma aula interessante para quem não investe em títulos públicos, mas pretende investir, e também para aquele pessoal mais experiente que já investe em títulos públicos e quer saber um pouquinho mais sobre o funcionamento de alguns títulos que eu vou mostrar aqui na nossa tela daqui a pouco. Eu recebi um e-mail de uma pessoa que passou pelo nosso blog, dizendo que, Eduardinho, mas no YouTube tem tudo sobre títulos públicos. Bom, eu concordo em parte com essa pessoa. Eu acho que no YouTube tem de tudo, mas não necessariamente sobre títulos públicos. No YouTube, eu dei uma olhada sobre Tesouro Direto no YouTube e vi que atualmente tem de tudo. Tem gente que tem criança falando de Tesouro Direto, tem semi-analfabeto falando de Tesouro Direto, tem gente que leu ontem sobre Tesouro Direto e hoje já está dando aula. Então, quem está buscando conhecimento tem que filtrar muito bem as suas fontes, porque dependendo de quem você escolher para lhe orientar sobre os assuntos, o resultado pode ser mais desastroso do que benéfico, ok? Então, vamos lá para a nossa tela e vamos conferir quais os assuntos da nossa aula de hoje, ok? Pessoal, então vamos lá. Antes de tudo, uma correção. Eu disse que a gente faria uma aula breve, mas pela extensão aqui do conteúdo, realmente não vai ser possível. Ah, mas Eduardinho, por que você não faz um vídeo de assuntos básicos, bem didático do Tesouro? Bom, para isso você não precisa de mim, tem muita informação na internet. Você precisa de mim para lhe dizer justamente aquilo que ninguém mais poderia lhe dizer. Ok? Então vamos para esses assuntos um pouquinho mais avançados, em geral para quem já investe no Tesouro. Então, o que seria aqui a ilusão da taxa pela Selic presente? Pode ser uma ilusão para mais ou para menos. O que acontece? A Selic hoje está 14%. E se você somar o IPCA de hoje somar financeiramente, com as taxas de um Tesouro IPCA, você verá que dá na faixa de 14,5%. Então, se a pessoa adquire um Tesouro Selic ou um Tesouro IPCA, ela pode ter a ilusão de que vai receber 14,5% se adquire um Tesouro IPCA. Esse aqui é o Tesouro IPCA com juros, então ele não é tão curto, mas se ela adquire um Tesouro IPCA Bullet, pode ser um curto aqui de 2019, por exemplo, ela acha que vai ter 14 e pouquinho de rentabilidade, mas não vai. Por que não vai? Porque a inflação não vai se manter nesse patamar. A inflação que o mercado hoje prevê para 2019, acumulada até 2019, 5 e pouquinho, então daria aí 11,32%. E que bate mais ou menos o quê? Com a taxa ofertada para o Tesouro pré-fixado aqui 2019, 11 e pouquinho. Por que bate? Porque se aqui fosse uma taxa maior, todo mundo adquiriria esse. E se lá fosse uma taxa maior, todo mundo adquiriria aquele. Então, como é lei de oferta e procura, o mercado adquire um título até que os preços de todos eles se igualem de acordo com a expectativa do mercado. Então, inclusive, esse IPCA implícito é calculado com base nesses preços, nessas diferenças de preço, ou melhor, na igualdade, na presunção de igualdade dos preços de todos os títulos públicos. Então, não é possível ao pequeno investidor, pessoa física, fazer arbitragem. A arbitragem é
impossível nesse mercado. Quando o título já chega disponível no Tesouro Direto, ele já está com as taxas definidas pelos grandes players, ok? Então, mas então só 11,32 é muito pouco. Não é pouco, porque você está achando isso 11,32 pouco em uma inflação de 8 e pouquinho. Mas se você pegar a inflação de 5, então não é tão pouco, né? Aliás, é muito. Inclusive é mais do que... Veja bem, se você nos acompanha há bem tempo, você vai saber que uma remuneração de 14 e pouquinho com uma inflação de 8 é menor do que uma remuneração de 11 com um IPCA de 5. E por que menor? Pela questão da rentabilidade real e líquida, que eu já abordei. Tem um artigo em nosso blog com uma planilha com os cálculos comparando rentabilidade real e líquida. Por que real? Porque você abate a inflação. Por que líquida? Porque você abate o imposto. Então, quanto maior aqui essa taxa, maior o imposto, não somente sobre o seu rendimento, mas também o imposto sobre a inflação. O imposto ele incide sobre a inflação. Então, essa taxa aqui é muito melhor do que 14. 11 é melhor do que 14. No dia que você entender isso, você vai dar um grande passo nas suas finanças. Então vamos lá. Segundo ponto. Eu poderia explicar melhor aquele primeiro tópico, mas senão essa aula não vai ficar breve. IPCA implícito. Então eu comecei já a abordar essa questão. O que é o IPCA implícito? Bom, o mercado iguala as taxas. Para em 2019, se o Tesouro Prefixado para 2019 está 11,5 e o Tesouro IPCA para 2019 5,96, qual que é a inflação que está esperada pelo mercado? Se os dois têm um vencimento praticamente aqui muito pertinho, 4 meses de diferença, se um desses tivesse uma taxa, vamos supor que a inflação esperada para o mercado fosse de 5, então 5, vamos supor 3, então aqui está praticamente 6, 6 mais 3, 9, então a remuneração aqui seria de 9, aqui de 11,57, ninguém compraria esse título, todo mundo compraria esse. O mercado faz todas as previsões do IPCA de maneira que essas taxas se igualam. E onde que tem essa informação da inflação implícita? No site da Ambima você acha. Para quem é nosso aluno, nessa planilha aqui, você tem já o IPCA implícito aqui, nesse ponto. Então, esse é o IPCA implícito. Ele vai afetar o quê? Ele vai afetar seus investimentos em tesouro, seus investimentos em ações, seus investimentos em fundos imobiliários, inclusive até mesmo precificação de dólar. Tudo gira em torno da inflação futura. Mas vai ser essa inflação que vai ser realizada daqui para frente? Não necessariamente, essa é a expectativa do mercado. Mas o que acontece? Você tem elementos para prever melhor do que o mercado a inflação? Não tem. Então, na dúvida, na ignorância, por não sabermos, é melhor usar a informação que o mercado determinou. Todos os outros players, todos os outros investidores estão usando essa informação. Então, tudo que você fizer será com base nisso. E eu vi alguns alunos comentaram: a corretora tal disse que o tesouro pré-fixado está parecendo uma oportunidade melhor do que o tesouro IPCA curto e tudo mais. Parece que vai valorizar mais, e essa era uma grande dica da corretora. Bom, só se essa corretora tem informações, tem analistas tão bons
que eles sabem que o IPCA virá menor do que isso. Então, provavelmente essa corretora contratou alguma vidente para trabalhar lá. Essa corretora já deu muita bola fora, não vou citar o nome, então eu não confiaria cegamente no que ela diz. Aliás, cegamente, nem no que eu disser você deve confiar. Nunca confie cegamente em nada. Tenho alguns títulos. Quanto receberei de cupons? Então, você não é nosso aluno. O que você faz? Vai lá no site da calculadora do Tesouro Direto e preenche uma simulação. Tesouro IPCA com juros semestrais. Eu estou gravando esse vídeo num domingo. Você preenche aqui. Por que o valor investido é esse? Porque esse é o valor de um título desse Tesouro IPCA com juros para vencimento em 2050. Então aqui você faz uma simulação que você faz também na nossa planilha. Lancei aqui na nossa planilha, que até tem menos entradas. Por que tem menos entradas? Porque eu já presumo que você está comprando aqui no dia de hoje. Então já elimina aqui uma entrada, só uma entrada a menos, que é a presunção de que você está comprando hoje. O que vai acontecer? Você tem aqui o fluxo dos cupons. Então, se você colocar aqui um valor referente a muitos títulos, aqui o resultado líquido vai ser proporcional ao que você colocar lá. Então aqui também você pode adquirir vários títulos aqui no nosso simulador. E vamos ver se está batendo. Valor do título na data da venda, 3.521,54. Valor bruto aqui do título na data da venda, 3.521,75. 20 centavos de diferença, 21 centavos, está perfeito. Impossível maior precisão que essa. Então esse aqui é o resultado da simulação. A nossa simulação está aqui. E o que você deve saber? Então, no caso, tem gente que compra, não quer montar uma carteira para renda, né? Se você já está numa fase de aposentadoria, uma fase, não na fase de acumulação, mas na fase de renda, e você quer saber quanto você receberá pelos seus títulos. Então, aqui na nossa planilha, a gente tem aqui um fluxo de caixa. Você aqui adquire o papel e aqui tem mês a mês o quanto você vai receber. Como os cupons são semestrais, então você fica 5 meses sem receber, recebe um cupom, recebe cupom. Se você alterar lá a quantidade de cupons, aqui vai alterar. Isso aqui, aqui eu coloquei o valor líquido do imposto de renda, mas não está líquido das taxas. Então, isso aqui eu posso alterar depois para pegar esses valores aqui, é muito simples, e ficar líquido também de taxa. Mas o que acontece com essas taxas? Você não deveria confiar muito nas contas que aparecem aqui na calculadora e nem na nossa planilha com relação a essas taxas. Por quê? Aqui a taxa de custódia. A taxa de custódia não será essa daqui. Tanto nós quanto o site do Tesouro estimamos uma linha reta entre o valor do título na data da compra e o valor do título na data da venda, como se ele fosse, não necessariamente uma reta, mas uma curva de juros compostos até lá. E na verdade a taxa varia. E vamos ver aqui, cálculo de taxas. A taxa de custódia e a taxa de administração são calculadas sobre o fechamento diário, o fechamento é na bolsa, desculpe, sobre o PU diário, preço unitário. Então, a cada dia é provisionado um pedacinho. Então, se a taxa de custódia é 0,3% ao ano, todo dia
Então vai dar um pouquinho menos que 0,15% por semestre. Ela é cobrada semestralmente e ali a cada dia cobra-se um pouquinho. Esse valor não é debitado imediatamente, ele é provisionado e quando termina o semestre ele é debitado todo de uma vez na sua conta. Então, se o título valia 1 e ele é vendido por 1,1 e nesse meio termo ele ficou o tempo inteiro a 2, você vai pagar praticamente taxa sobre o tempo inteiro a 2. Então ele era 1, subiu para 2, caiu para 1,1, você acha que vai pagar custódia sobre 1,1? Não, esse 0,3% é calculado sobre o 2. Então é mais ou menos o seguinte, importa a média do período, a média do valor de custódia no período de todos os títulos. Então aí eu quero conferir se a minha corretora está cobrando certinho essa taxa. O que eu vou fazer? Então você vai lá no site do Tesouro, tem lá balanço e estatísticas e você vai baixar a planilha de Excel com o preço unitário de todos os dias úteis do ano. Mas você tem que lembrar o seguinte, a taxa de custódia não é sobre dias úteis, é sobre dias corridos. Então você vai baixar uma planilha para determinado ano com 252 dias úteis, mas você precisa dos 365 dias. Então, sábado, domingo e feriado, o preço unitário vai ser o preço do último dia útil anterior. Então, se você quiser tirar a prova dos 9, você deve complementar a planilha lá do site do Tesouro com o sábado, domingo e feriado com o último dia útil anterior e fazer o cálculo diariamente. Você divide essa taxa de 0,3% para os 365 dias e faz a provisão, faz o cálculo, aplica esse valor que você, essa taxa que encontrar, taxa diária, sobre o seu saldo a cada dia. Se você resolver fazer isso, boa sorte, vai dar um trabalho danado e você vai descobrir que a corretora e a Bovespa não te passaram a perna, mas pelo menos vai ser bom para você treinar suas habilidades com a planilha eletrônica. Então, quantos por cento do DI valem a pena? O que eu quero dizer com isso? Você compra um Tesouro Selic, e tem muita gente aí dando aula sobre Tesouro e fala que você, como se você fosse receber a Selic. A Selic 14%, você vai ter uma rentabilidade líquida ou real de 14%? Não vai. Em primeiro lugar, como eu já disse, você vai ter que abater a inflação. E quando você abater a inflação, você vai ter uma taxa bem menor. E líquida menor também. Mas é só por causa disso que você está falando, Eduardinho? Não, eu estou falando também de taxas. Então tem taxas que você não pode evitar no Tesouro Direto. Que taxa você não pode evitar? Você não pode evitar a taxa de custódia. Você pode evitar a taxa de administração? Sim, você pode usar uma corretora com taxa zero, mas a taxa de custódia da Bovespa, 0,3%, você não tem como evitar. Então vamos supor 14% de Selic, que você não vai receber, porque vamos dar uma olhadinha qual que é a expectativa do mercado. Quem conhece nossas planilhas mágicas sabe que vamos lá. Quem conhece nossas planilhas mágicas sabe que nossos dados atualizam automaticamente. E o que nós temos aqui? Uma previsão de Selic. E essa Selic, mentira, é uma previsão do DI. E o DI, para quem não sabe, ele e a Selic andam muito coladinhos. Um é o indicador dos juros públicos, o outro dos juros privados. É o custo do dinheiro, eles andam coladinhos. Então, se eu falo a previsão do DI, eu estou falando previsão para a Selic também. Então, 11,5%, você compra um Tesouro Selic hoje e você levando ele até 2019, aqui a taxa acumulada. Então,
importa os saldos. Então, se a taxa lá em 2019 tiver 10%, a média no período dá 11,5%. Vamos supor que aqui começa com 14, lá está 10, e na média vai dar isso aqui é acumulado. Então, você adquire o Tesouro Selic e vai levar para casa 11%. 11% não vai, você vai tirar uma taxa de custódia de 0,3%. E aí, você tem quanto? Vamos fazer o cálculo só para simplificar. Eu poderia tirar com precisão, mas eu vou tirar aqui na conta de padeiro, uma subtração simples. Vai dar 10,7%. Para quem não conhece o Google Spreadsheets, demora um tiquinho porque ele tem que fazer a propagação dos dados e a minha conexão de internet aqui também não é a melhor. Então vamos supor aqui que esteja 14% a Selic e o DI esteja 13,9%. Na verdade, 14% é meta, então a Selic também não está a 14% hoje em dia. Mas vamos supor que seja isso, 14% Selic, 13,9% o DI. Então, na hora que você vai calcular aqui, você vai receber 13,7% no Tesouro Selic, 13,9% o DI, você está recebendo 98% do DI. E se a sua corretora, ela não cobra zero, ela cobra 0,5%, o Banco do Brasil cobra 0,5%, então ao invés de 0,3% você está pagando 0,8%. Então, quanto que você vai receber nesse Tesouro Selic? 14 menos 0,8%, 13,2%. Eu estou fazendo conta de padeiro, não é assim que faz as contas na vida real. Estou simplificando para a gente fazer mais rapidinho aqui. Então, faz de conta que você investe em uma corretora que cobra 0,5%, você está levando aí 95% do DI. Então, se o seu banco oferece um fundo, um CDB, que pague 95% do DI, e se ele tiver as mesmas características de liquidez e tudo mais que o Tesouro Selic, ele está pagando a mesma coisa. Aqui é líquido de taxa somente. Se você for tirar imposto de renda, inflação e tudo mais, vai dar outra coisa, bem menor. Então, já abordamos o outro ponto, percentual do DI. Cálculo de taxas, custódia, ok. Curva teórica e curva simulada. Vamos lá para a aba do Tesouro IPCA sem os cupons. Espera aí, vamos voltar aqui. Deixa eu ver se tem abordagem. Tem. Tá, depois eu vou voltar aqui nessa planilha para a gente abordar a questão do cálculo da rentabilidade. O que eu pretendo fazer? Uma planilha à parte em que a gente pode colocar quantos títulos você tem lá de tesouro prefixado com juros, tesouro IPCA com vencimento em ano par, tesouro IPCA com vencimento em ano ímpar, todos com juros, e você calcular. Inclusive, posso colocar também fundos imobiliários, e você, com as informações do nosso site do Grafico, e você serem automaticamente puxados para a planilha, e você fazer uma previsão de fluxo de renda completa para a sua carteira. Essa funcionalidade está implementada? Não, não está, mas não é difícil fazer. Temos tudo em mãos para fazer. Então vamos lá. Aqui é o Tesouro IPCA Bullet, ou seja, sem juros. O que nós vamos ver agora? Curva teórica e curva simulada. Curva teórica que você mantém os juros. Aqui tem uma simulação, Tesouro IPCA 2035. Você comprou a 5,75 hoje, ele vai nessa taxa até o fim. Essa é a curva desses juros. E o que acontece?
Se você, em algum ponto, aqui eu estou colocando em 12 de dezembro de 2018, em algum ponto esse juros muda, o que acontece com essa curva? Essa curva muda a inclinação, mas até o final ela volta a igualar. Então, no fim, todos os títulos pagam o contratado. Então, por isso que, por mais agressiva que seja a sua estratégia no Tesouro Direto, se você tiver disposição de levar os títulos até o fim, você tiver uma visão de longuíssimo prazo, não dá para ter prejuízo. Então, você pode fazer simulações aqui com a nossa planilha. Duvido que tenha outras planilhas por aí com as mesmas funcionalidades que a nossa. E vamos lá. O que acontece? Aqui o título o simulado é o laranja. Ele rendeu pouco aqui até 2018 e depois ele volta a render bem e no final se iguala. Então ele tem um período de baixa rentabilidade e depois um período de alta rentabilidade. E dependendo da simulação que você fizer, isso aí se inverte, ok? Aqui tem estatísticas de ganho líquido, líquido total no período até a venda. Venda antecipada. O que é venda antecipada? Esse título vence em 2035, você vende ele em 2018 de volta para o Tesouro, isso é uma venda antecipada. Então, ganho líquido analisado, ganho líquido e real. Real porque abatida a inflação. E você consegue aqui obter, vamos supor que uma outra taxa, né? Ninguém quer ver aqui uma rentabilidade negativa, vamos colocar uma outra taxa. Ah, Eduardinho, o título paga 6%, como é que eu posso ganhar, igual você mesmo já explicou, 20%? É na variação de taxa. A taxa variando, você pode ter lucros especulativos, vamos dizer assim. Ainda está aqui atualizando, então vamos esperar um pouquinho. Posso adiantar esses dois temas mais light aqui enquanto ela atualiza. Imposto de renda sobre inflação, o que é isso? No nosso site tem um artigo somente sobre isso. O que acontece? Você tem 100 e no ano que vem o seu título vale. Você comprou um Tesouro IPCA, por exemplo. Ele foi corrigido pela inflação. Então, desse ano para o ano que vem, 105. Vamos supor a inflação de 5. E aí tem mais 5% de juros, então 110. O imposto de renda vai incidir sobre os 5 dos juros? Não, vai incidir sobre os 10. Sobre os 10 de inflação e juros. Então, quanto maior a inflação, maior o imposto de renda. Mas, o imposto de renda total. Mas, na parte que é correção monetária, você não está ganhando. Então, o imposto de renda incidindo sobre a inflação, você ganha. Quanto menor a inflação, maior o seu ganho real no Tesouro Direto. Então, a inflação é ruim para quem é investidor de uma maneira geral. Eu tenho um vídeo no nosso canal falando dos males da inflação. Tem um artigo no site também, os males da inflação para o investidor. Para quem a inflação é boa e para quem a inflação é ruim. Então, aqui já atualizou. Vejamos 2018, 2 anos mais ou menos de diferença, um ganho anualizado de 15,7%. Bruto, um ganho líquido real, ou seja, batida de inflação de 9,17%. É pouco? Não, é excepcional. Aqui já está abatida a inflação. Dificilmente você consegue, abatida da inflação, um rendimento dessa magnitude, principalmente na chamada renda fixa. O que acontece?
Vamos lá. Vamos voltar aqui para o tópico anterior, não vamos adiantar. Tesouro IPCA com juros versus Tesouro IPCA, manutenção de taxa, ganho líquido, ganho de capital, ok. Então, qual que é a principal diferença do Tesouro IPCA para o Tesouro IPCA com juros? O Tesouro IPCA com juros, ele não visa ganho de capital na venda do título ou no vencimento no valor do próprio título. Ele busca ir corrigindo aquele valor que você aplicou até o final. E como é que você ganha? Você vai ganhar nos cupons de juros que recebe periodicamente. É lógico que, dependendo do fator no momento da sua aquisição, esse aqui chamada cotação pelo Tesouro, dependendo da cotação, se ela for maior que 1, você vai chegar lá no final e vai receber um pouquinho menos do que o VNA. E se chegar lá no final, se você comprar uma cotação menor que 1, você vai receber um pouquinho mais do que o VNA. Desculpa, você vai receber o VNA, mas um pouquinho mais do que o valor. Correto. Deixa eu ser mais claro. Se aqui a cotação for maior que 1, lá no vencimento você vai receber um pouquinho menos que o valor que você aplicou corrigido pela inflação. Você vai receber o VNA no final. Isso aí é indiscutível. O VNA não se discute. Você vai receber o VNA no final, que é o valor nominal atualizado. Agora, se no momento da compra ele está aqui 1 ponto alguma coisa, você vai receber um pouquinho menos do que o valor que você investiu atualizado pelo IPCA. E se aqui for menor que 1, você vai receber um pouquinho mais do que o valor que você investiu atualizado pelo IPCA. Isso no momento do vencimento. E antes disso depende da variação de taxa, mas de qualquer forma, esse título não busca, de uma maneira geral, o ganho de capital. Então, se você calcular aqui o ganho na venda, vai dar, em geral, pouco menos do que um Tesouro IPCA sem juros equivalente. Essa é a principal diferença. E na hora também que você for receber, o que acontece? Você tem que lembrar que o imposto de renda vai incidir sobre a correção monetária. Então, se o valor atualizado você aplicou de 3 mil lá no vencimento, você vai receber 5 mil ou 8 mil, entre os 3 mil e os 8 mil pode ser pura correção monetária, mas você vai pagar imposto de renda sobre essa correção monetária. Eduardinho, você está falando toda hora de imposto de renda, sobre inflação, e falando que aqui a expectativa é de futura de 11 e poucos %. Então quer dizer que Tesouro rende pouco? Nossa Senhora, rende demais, e isso aqui que eu estou falando não deve servir como fator desmotivador para você. Pelo contrário, é um fator motivador. Basta você entender melhor o que são os títulos públicos. Você entendendo, você vai começar a perceber que não existe no mundo investimento financeiro tão bom quanto o nosso Tesouro. Ganho líquido, ganho real e TIR no caso dos títulos com juros. O que acontece? Você tem um título que é de fluxo simples. O que é fluxo simples? Uma entrada, uma saída, não tem pagamentos intermediários. Ótimo, como é que eu calculo a rentabilidade? Você pega o valor final, divide pelo valor inicial, subtrai 1, pronto. Tem a sua rentabilidade. Não tem nada mais simples do que isso, a rentabilidade total. Se você quiser saber a anual, você vai anualizar essa taxa. Também é só uma transformação da taxa de base, para você passar ela para uma base anual. Agora, você tem um título com pagamentos intermediários. Como é que você calcula
a rentabilidade de um título bagunçado como esse. Você comprou e passou 3 meses, ele te paga um cupom, depois paga outro. Como é que você vai calcular isso aqui? De qualquer jeito que você calcular, vai estar errado. Só tem um jeito certo, você tem que calcular a TIR, que é a taxa interna de retorno. Então, você tem que, se você quiser fazer isso numa planilha, você tem que preencher aqui todos os meses, inclusive os meses em que não tem recebimento, fazer o fluxo de caixa certinho e depois aplicar a TIR sobre o valor total. Ah, Eduardinho, mas isso dá um trabalho danado? Realmente, se você for fazer lá pela calculadora do Tesouro, vai dar um trabalhinho, né? Se você for fazer aqui, se tiver acesso à nossa planilha, você põe aqui, vamos supor, 2025. Vai demorar um tiquinho para calcular, mas você vai ver o que vai acontecer. Ela vai calcular aqui, vai preencher aqui automaticamente até 2025. Vamos pular para o próximo tópico. Ganho líquido abatido. O que é líquido? Você tira o ganho bruto dele, do ganho bruto você tira as taxas e tira o imposto. Ganho real, depois que tirou tudo isso, você tira a inflação. Como é que tira a inflação? Então, 1 mais o seu ganho líquido dividido por 1 mais a inflação menos 1. Aí você faz essa divisão, depois você subtrai um ganho real e líquido. Então, a TIR nos títulos com pagamento de cupom intermediário é a única saída para você calcular a rentabilidade. Então, se você calcular de outro jeito, acho que já atualizou aqui. Já atualizou essa tabela, agora vai atualizar aqui o fluxo de caixa e vai lançar aqui tudo direitinho. Então você viu que aqui já são vários cupons. Aquele outro, como assim vários cupons? É porque eu coloquei uma venda em 2025 e se você vai vender lá em 2025, até lá você vai receber esses cupons aqui. Ok? Então, fluxo de caixa está ali, vai estar calculando ainda. Imposto de renda sobre inflação, erro na calculadora do site do Tesouro Direto. Eu acredito que só pode ser um erro. Eu endeusava, nossos alunos endeusam essa calculadora, mas o que eu estou vendo aqui? Você tem aqui, você adquire no fim de 2016 um título. 3 meses depois ele te paga um cupom. Esse cupom tem um valor bruto de 88,15 e uma alíquota de imposto de renda de 22,5%. Então, o que acontece? 22,5% de 88, quanto que dá? Dá mais do que esses 10,78 que está aqui. Não está fazendo sentido esse primeiro cupom. A calculadora do Tesouro está pagando. Aqui, ó, eu voltei para cá, já está todo o seu fluxo aqui. Então, se você quer calcular a rentabilidade com perfeição, você precisa de montar todo esse fluxo do recebimento dos cupons e o valor que você vai receber lá na saída pela venda antecipada. Então, você monta isso aqui. Você pode montar manualmente e aplica a TIR sobre toda aquela coluna. Então vamos lá, 88,15, primeiro cupom, alíquota de 22,5%. E aí você multiplica, ó, aqui está 88%. 88. São 88 reais. E aqui você aplica esse abatimento. Só um minutinho que a minha internet não está tão lenta. Eu estou tentando fazer a aula rápida, mas o computador, a internet não está deixando.
Ganho líquido, IR sobre inflação, erro calculadora, ok. Com isso a gente vai fechar a aula. Vamos ver se o tempo foi recorde ou se o tempo foi então aqui ó, 1 menos 22,5% dá 77,5%. Eu quero multiplicar esses 77% pelo o valor. Tá dando 6.000 e pouquinho porque está em percentual. Então a gente coloca aqui em reais e vai dar 60 e poucos reais. Acho que 66 reais. R$ 68,59. E ainda eu só abati o imposto, eu não abati nem mesmo a taxa de custódia. Então não tem motivo para esse primeiro cupom ser de R$ 74,00. No máximo R$ 68,00. Alguém tem que vir aqui me explicar como o Tesouro chegou a esse cálculo aqui, ok? Na nossa planilha está diferente, está do jeito que eu creio ser o certo. Bom, essa era a aula de hoje. Se você gostou, se você já investe no Tesouro, você deve ter apreciado, eu espero que sim. Se você ainda não investe no Tesouro, pode ter achado um pouco complicada, mas na medida que você começar a aplicar no Tesouro, você vai começar a se familiarizar com termos como cupom, IPCA implícito, Selic, curva, ganhos. São termos que você deveria aprender não só para o Tesouro Direto, mas para todos os investimentos que você fizer. Você deveria aprender alguns termos, como a TIR, você deve aprender, seja para investir em renda fixa, ou em ações, ou fundos imobiliários, ou até mesmo se você vai adquirir um negócio. Então, que é uma medida de performance do seu investimento, qualquer que seja o seu investimento. Se você não tem dinheiro e não vai fazer nunca um investimento, você não precisa aprender o que é TIR, ok? Se você pretende fazer algum investimento na vida, é melhor você começar a aprender o que é uma TIR. Então, desculpem a sinceridade, espero que você tenha gostado da aula, e se gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube para aprender um pouquinho mais. Você pode usar, só lembrando, a calculadora do Tesouro, fazer todas as simulações que a gente fez aqui. E se você é nosso aluno, você pode baixar a nossa planilha lá na área dos alunos, ok? Um grande abraço a todos e muito obrigado pela atenção.